boa Deu ruim. noite. Olá, boa noite. Como Tudo vai? Tudo bem, bem? Alexandre? Tudo ótimo. Quero pedir Agora sim, desculpa ao né? pessoal que teve um probleminha técnico aqui. A gente entrou, saiu, mas agora deu certo. É Não, assim tudo bem. mesmo. Quero Faz agradecer a parte, todos né? que Ao estão aí. vivo é assim. Faz parte. Ao vivo e a cores. Vamos lá. Ah, Quero agradecer o pessoal que já está entrando aí na nossa live do programa Brasília Success Awards. E hoje é um prazer a gente poder ter na entrevista da noite um brasileiro de sucesso, Alexandre. E o Alexandre vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida para nós. Muito boa noite, Alexandre. Boa Obrigada noite, aí por querido. ter Para mim aceitado o também. convite. Para mim é um prazer, né? Hum, Ainda Alexandre mais vindo Scatelli. de você. Obrigada. Eu agradeço, viu? E de antemão te parabenizo aí pelo Ah, trabalho. Muito bacana. Obrigado. Junto nós somos mais fortes, né, Alexandre? Um precisando um do outro e assim a gente vai caminhando, né? É isso daí. Como que o pessoal fala, junto a gente vai mais longe e sozinho a gente vai mais rápido, né? Então vamos junto para a gente ir mais longe. Tá certo. Vamos Ah, lá. então vamos lá, Alexandre, conta para nós aí, da onde que você é do Brasil e Então, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? eu sou recém-chegado, né? Estou me engatinhando aqui, experimentando a vida na América. Eu sou de Minas, BH, mineiro, ai. Mineiro, ai. Mas eu fiquei morando um tempinho no Rio, mas eu sou de Minas. E a gente rodou o Brasil todo, né? Hoje a gente está em 23 estados e agora experimentando essa jornada na Flórida, né? Estamos Uhum. engatinhando, nós chegamos aqui em dezembro e, como diz, né, nos adaptando. Sim, certo. Então vai fazer ainda um ano daqui a pouco. Vocês estão Vai aí? fazer um ano. Na Uhum. verdade, a gente experimenta desde 2016, a gente vem para Flórida, especificamente Orlando, né, de férias com a família. Aí, como diz, né, o bichinho de Orlando ficou, a gente foi crescendo. Tive aí em Boston agora recente, mas a família desde 2016. Aí viemos, ficamos uma semana, 15 dias, 30 dias, viemos para uma jornada de 3 meses de adaptação. Ano passado a criançada estava de férias, de aula online, desculpa, no Sim. Brasil, experimentamos e ninguém queria voltar. Aí agora viemos em dezembro, por um período, né, mais longo. Aí vamos ver, deixar Deus conduzir aí, né, É essa jornada. verdade. Que legal. Então, o Alexandre, ele está aqui nos Estados Unidos, né, recentemente, e ele também tem muito conhecimento na área empresarial no Brasil, né? E a gente sabe que essa área, assim, de um país para o outro muda muito, né, Alexandre? Sim, Você acha que muda? Eu não sei, né? A gente quer sua opinião, né? Porque é tudo, né? A língua, é a lei, é os produtos, né? Depende do produto do Brasil lá, aceitação aqui e tudo mais. Então, conta assim pra gente, o que você faz hoje aqui nos Estados Unidos? Qual o serviço ou o produto que você tem para oferecer para a nossa comunidade? então, eu tenho algumas expectativas, né, em relação à América. Um dos nossos projetos é de expandir as empresas no Brasil, porém, nos Estados Unidos, Raquel, tem algumas características bem específicas quando a gente fala do mercado de seguros. O seguro alto aqui ele é obrigatório, todo veículo, né, como você sabe, é obrigado a ter seguro. E o que eu já percebi é que não se recupera veículo ou restaura veículo igual é no Brasil. A colisão aqui é praticamente perda total. Acho que as vias são de fluxo rápido, né? E a maioria das companhias que eu acompanhei, estudei, elas são de grande porte. É um mercado bastante robusto, onde a gente esbarra em empresas gigantes, né? É um mercado bastante competitivo, mas a gente já tem apostado no mercado automotivo com um projeto de dealer e a gente vem avançando nessa direção, conhecendo um pouco do mercado, do cenário ligado a automóveis na Flórida. E eu Sim, acredito que em breve a gente está preparado aí para avançar e contribuir ainda mais, né? sim. Que aí o seu projeto é trazer a empresa que você já tem no Brasil hoje para os Estados Unidos.
Sim, por enquanto a gente tem estudado todo o mercado e eu acho que na hora certa a gente avança nessa direção. Hoje a gente trabalha com rastreador de veículos no Brasil, a PVS, Uhum, na área de proteção veicular. Então eu acho que é um mercado bastante fértil para cá, né? Tanto para o uhum. aspecto do rastreador quanto da proteção veicular. Mas por enquanto ainda em fase de estudo e já já a gente avança e surgem boas notícias aí. Ai, que bom. E a questão do rastreador da empresa, né, que vocês têm lá no Brasil, é para a parte mais comercial que vocês vendem ou para as pessoas físicas mesmo? Como que funciona? Não, pessoa física e empresa, né? As duas Empresa, situações, né? Falando sim. de consumidor final e de empresa, de caminhões, por exemplo, de frota de veículos, por aí vai. Ah, então, É os dois mercados, carro, moto e caminhão. entendi. Não, é porque quando fala rastreador, a gente já imagina uma coisa assim em relação. No Brasil, eu acho que é diferente, né? Porque lá a questão da segurança, né? Aí acho que Sim, as pessoas físicas. Mas quando fala rastreador, a gente já imagina assim, uma questão para poder gerenciar a logística e tudo mais, a questão dos automóveis, de tudo da empresa, né? Dos caminhões, de todos os veículos, não? sim, exato. É. E aí, então, as pessoas físicas também no Brasil aderem bastante. E aí, você acha que aqui nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa, tanto comercial e pessoa física? Porque a gente sabe que aqui o nível de segurança é maior? Na realidade, o aspecto rastreador de veículo aqui, ele tem uma outra conotação, né? Hoje quem monitora os veículos aqui são as financeiras, né? Então, a financeira hoje, ao disponibilizar, né, o financiamento para o veículo, ela exige que seja colocado, né, o rastreador. Então, nessa área especificamente, não são as seguradoras que instalam esse tipo de equipamento, e sim as financeiras, né? Quem está com o Uhum. veículo financiado geralmente está rastreado. Oh, entendi. Interessante. Para que Então, elas possam fazer a busca, né, do veículo, no caso de não uhum. Mas isso pagamento. já é automático, por exemplo, eu tenho meu carro financiado aqui, então ele tem o Já rastreador, isso? Já é tem. obrigatório, é É obrigatório. obrigatório, é coisa que a gente Aqui não nos Estados sabia. Unidos, eu acredito que todos são rastreados e não estão sabendo, né? É, não estão sabendo, né? Eu fiquei sabendo agora, tipo assim, Sim. ah, Não, interessante. geralmente, na maioria das vezes, sim. O veículo tem um rastreador instalado. Quando Sim. financiado, né? Aham. Quando é um veículo quitado, não, mas quando ele está financiado, sim. Ou leasing, né? Ah, sim. E a gente tem algumas perguntas aqui, Alexandre, que a Vamos produção lá. passou para nós, e as pessoas estão falando, tem uma pergunta aqui, né? Com tanta experiência assim sua, né, profissional no Brasil e trazendo para cá, né, para os Estados Unidos todo esse processo que tem que ser estudado, adaptado, lei e tudo mais. Mas como que você é, administra tantas responsabilidades assim na sua mão? Como que você consegue administrar tudo isso? Tipo, sendo Então, presidente da maior associação de proteção veicular da América Latina, né? Então, como que você lida, né? Principalmente as pessoas que estão começando hoje, né? Muitas pessoas vêm para cá, trabalham para as pessoas, mas depois elas começam a trabalhar para si mesmas. Então, sim. muitas pessoas querendo, assim, dicas, né? De como que você consegue ter um cargo desse e administrar tantas responsabilidades. Então, Raquel, na realidade é uma construção, né? A PVS e o mercado em geral, ele passa por mudanças, transformações constantes. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, que tem uma frase que fala assim: o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. E por mais clichê que pareça, para mim é uma verdade, né? Faz total sentido. Porque toda habilidade que eu desenvolvi e me trouxe até aqui, ela não serve mais. E eu acredito que é assim. O próximo nível ele vai exigir da gente novas experiências, uma nova forma de pensar, atitudes novas. E eu sempre digo uma frase que eu gosto muito, que é não estar no mesmo lugar o ano que vem. Essa é a meta. Está em constante Uhum, evolução. Eu estava numa palestra esses dias, até do Flávio Augusto. Ele dizia que estabilidade não existe. E ele fala assim, que quando o assunto é empreender, ou você está crescendo ou você está caindo.
Ou você está subindo ou você está caindo, né? Inclusive, ele diz que a estabilidade é uma ilusão seguida de uma queda, que não existe estabilidade. E falando das responsabilidades que você perguntou, hoje a gente tem um time de gestão bem eficaz. Hoje na PBS a gente pode dizer que praticamente todos compartilham de uma mesma visão, dos mesmos objetivos. Temos um time, né, de gestores e colaboradores bem acima da média. E algo que eu sempre digo, né, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que apoiem, que vibrem, né, com as Uhum. nossas conquistas. E o Wendel Carvalho diz assim: as pessoas ou elas são peso ou elas são combustível do seu lado. E estar conectado com pessoas que são combustíveis tem feito uma grande diferença na minha jornada. E um aspecto que eu acho que é bem importante também, além de contar com um time, né, de alta performance, é ter ferramentas de gestão. Aí estamos falando de sistema, de dashboard, painel de controle e um bom RP. Eu acho que é assim que a gente consegue enxergar aí todo o cenário, né? É um conjunto, né, de vários fatores. Exatamente. E um bom administrador como você, né, para poder também Ter delegar, boas pessoas do nosso lado é sempre importante, né? boas pessoas e a gestão também, né, da pessoa que está Sim, gerindo tudo, né, indo, tem uma visão, né, assim, né, bem ampla, igual você falou, e de ir para o próximo nível, né, porque o mercado é muito dinâmico, né, Alexandre? exatamente. Muda Sim. o tempo todo, né? Estabilidade, então, não tem. Não existe estabilidade. Sim, e o que te motivou, então, você vir aqui para a América? Você já falou, né, que o pessoal queria saber, porque, né, com um- uma companhia, né, estável, tudo lá, então, assim, você já É. Então, buscou assim, o que novos... me motivou de fato para vir para os Estados Unidos, além do que eu disse, realmente é estar debaixo de uma direção divina, além de possibilidade de expansão, de conhecimento, negócios, mas também uma questão familiar. Eu acho que um Uhum, fator bastante determinante para mim foi a segurança e educação uhum, dos meus filhos. Eu tenho três tesouros, né, em idade escolar, e para o futuro deles eu acredito que vai fazer muita diferença, até porque a gente queria ter tido essa oportunidade lá atrás, às vezes estudar fora, mesmo que não seja uma uhum, opção deles no futuro, eu acredito que vai fazer diferença. E com sim, relação à segurança, a gente morava em BH, ficamos um período no Rio, onde está grande parte da operação da PBS, e a insegurança em algumas regiões do Brasil realmente tem sido preocupante, né? é, E outros fatores que aqui, por exemplo, não tem história de furar fila, de avanço, de placa de pare, é questão da educação, de parar numa vaga de deficiente. As regras são bem claras e geralmente as coisas funcionam, né? o sistema é bem redondo, assim, no modo geral, né, Sim, muito prático, muito legal. qualidade de vida mesmo, no caso. Qualidade de vida também conta bastante. Qualidade de vida, oportunidades, né? Que às vezes no Brasil a gente não tem, é que a gente pode encontrar mais fácil. E Exatamente. conta pra gente, quais foram as principais dificuldades que você encontrou quando você chegou aqui? Então, acho que a principal delas é família, amigos. É Uhum, uma decisão dura, né, para todo mundo que decide, né, morar fora do país, e às vezes a gente tem de abrir mão de eventos, datas especiais e de estar perto de pessoas que a gente ama. Um outro fator interessante é que aqui a galerinha se vira mesmo, acho que desde fazer uma reforma, para trocar uma peça de um carro, você tem que aprender uma coisa nova todo dia, ou então pagar uma mão de obra, né, que às vezes pode ser elevado. é, E por último, essa questão que todo mundo fala de fazer negócio com brasileiro na América é uma dificuldade. Graças a Deus, as pessoas que Deus direcionou para a gente e nos recepcionaram quando a gente chegou foi espetacular. Eu nunca tive problema, mas dizem que é bem complicado e todo mundo tem uma história, né, para contar em relação a fazer negócio nos sim, Estados Unidos. sim. E então, daí, hoje o seu trabalho é dealer, né? Para quem não sabe, é vendas de carro, né, Alexandre? É, conta um pouquinho do que você faz atualmente agora com nossa área profissional.
Então, aqui a gente tem desenvolvido, temos apostado, né, no mercado com projeto de dealer, temos avançado nessa direção, conhecendo um pouco todo o cenário ligado a veículos. Aqui na Flórida é basicamente isso, né? Hoje a gente faz uma gestão à distância das empresas no Brasil e aqui a gente começou a se conectar no universo automotivo, conhecendo desde oficinas, body shopping, reboque, um pouco do rastreamento, leilão de veículos, que é como acontece a compra dos automóveis aqui. Então, basicamente, a gente tem seguido nessa direção do mundo automotivo mesmo, que é o que a gente tem conexão com as empresas do Brasil. Não, muita coisa, bastante informação, né? Parece que você começou a falar, foi um leque, né? Parece que é só vender carro, mas eu vi que a visão foi muito Sim, além, né? Do carro ali, você entrar numa loja, comprar e vender, né? Já puxou para o leilão, já puxou lá para o body shop, e assim foi. Eu falei, uau, já fui viajando junto. Muito interessante, né? A pessoa estudar, né, o mercado, porque às vezes você vê uma dinâmica e tem coisas que você fala assim, mas por que assim? E ninguém foi lá e fez diferente, né? uhum, A gente, igual que tem aqui perto do meu escritório do office, abriu uma fábrica de salgadinho brasileiro, e aqueles mini salgadinho pequenininho, né? Então, eu sim, falei assim, alguém teve que falar assim, bom, o mercado brasileiro consome. Vamos vender para o mercado brasileiro em casa, o pessoal começa e depois vamos ver alguma coisa para o mercado americano. E você, assim, começar a estudar, né? Não é fácil, porque é uma coisa que já existe, né, Alexandre? Igual hoje os sim, meninos ali para casa, todo mundo, né, vai só replicando. Mas uma coisa nova que, então, assim, tem que ser uma pessoa visionária, né, uma visão igual a sua, assim, de ver, eu tô vendo, assim, que você tá olhando coisas, assim, que... Por que que não pode ser assim, talvez, né? Eu posso estar errada, mas me corrige. Por que assim, né? Por que que bater o carro e tem que desperdiçar o carro todo, né? Por que isso? Então, mais ou menos desse jeito. Estudar se tem como fazer diferente, né? E acho que o sim, pessoal que exato. faz não para muito, segue aquele ritmo, aquele padrão e pronto. E então aqui o pessoal começou, eu fico assim muito orgulhosa de ver os brasileiros empreendendo, porque a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, nem em qualquer lugar aqui, né? Igual você falou, o mercado é dinâmico, as coisas são dinâmicas. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, né, de ter representantes assim como você, né, representando a comunidade brasileira, né, de imigrante aqui nos Estados Unidos, buscando Sim, realmente crescer e aprender e vai ficar aí de legado para os nossos filhos, né, para nossas gerações futuras, e fazer, inovar, né, assim como os americanos também têm uma percepção, tem, né, a cultura deles, né, a gente super entende, mas o brasileiro vem, assim, eu vejo o brasileiro com muito dinâmico, muito, né, diferente assim do padrão do que o americano faz, então vai aperfeiçoando tudo isso, né? Então eu fico assim sim, é verdade. muito feliz de ver nossa comunidade crescendo em todas as áreas, em todos os mercados hoje, que antes era uma coisa rara, né? Era muito restrito e hoje ela está bem ampla, então vai ficando bom para todo mundo, né? Sim, são brasileiros sonhadores e desbravadores, né? Isso. E um dos motivos da gente ter esse quadro, né, Brasília Success Award, História de Brasileiro de Sucesso, é para relatar, assim como você, né, está empreendendo, pesquisando o mercado, já tem experiência no Brasil, né, buscando novos conhecimentos, experiência aqui, registrar para a pessoa ver que alguém começou, né, e quem sabe nessa sua estrutura, nessa sua pesquisa, o que não pode estar daqui 5 ou 10 anos, e a gente está registrando esse seu momento para que daqui 2, 3, 4 anos as pessoas possam olhar, uau, o Alexandre na live de 2022 e depois registrado esse momento e depois daqui 3, 4, 5 anos, como que, né, não vai estar o Alexandre, ou o que ele pesquisou, o que ele criou, o que ele fez, para poder manter a história da nossa comunidade brasileira, um registro, né, de quem são os brasileiros aqui na nossa comunidade que está fazendo a diferença. Então, É parabéns, né, verdade. pela sua dedicação. Obrigado mesmo por você Não, estar disposto, porque eu que quando você faz, a agradeço. gente vê que não está fazendo por você, você está fazendo para as pessoas, né, para o próximo, né, Eu fico servindo, pensando, buscando o melhor. Raquel,
eu tenho uma definição muito legal assim a respeito da construção e tal dessa jornada, que muitas vezes a vida é, intima e desafia a gente para avançar, né? E a gente recebe alguns sinais, né, de passar por uma etapa seguinte. E quando a vida sinaliza que o ciclo está mudando, a gente precisa aproveitar e aceitar e aproveitar para a gente se renovar, né? E essa tem sido uma oportunidade para mim de criar novas metas com esse novo projeto, né, de vida. A gente sonha com esse objetivo e traçar a meta para transformar em realidade. Mas como Sim, todo mundo, é nesse momento que sempre aparece um desafio, um receio ou uma dúvida interna, porque no fundo a gente sabe que assumir uma responsabilidade sempre vai vir atrás de pressão, né? sim, Então, como diz em Provérbios, por exemplo, cuidado com o que você pensa, porque a vida é dirigida pelos pensamentos. Porque eu acredito que onde tem vitória tem prova, onde tem sucesso vem um desafio. tem E eu, desafio. e eu sou uma pessoa que eu sempre sonhei muito grande, sabe, Raquel? E quando a Sim, gente tem esses sonhos muito intensos, a prova ela vem na mesma intensidade. E o que já aconteceu comigo, que Deus às vezes coloca a gente diante de uma dificuldade muito grande, mas o que a gente não sabe é que sempre após essa grande dificuldade tem uma vitória proporcional. E uma coisa muito bacana que eu aprendi é que a área que a gente tem maior sofrimento é que Deus realmente vai nos honrar e nos dar autoridade, né, para poder falar. Você já deve ter visto que um pai ele não mostra para o filho algo que ele não pode dar. Então, se Deus mostrou algo para a gente, é porque aquilo é para você. E que você pode esperar que ele realmente vai entregar. E comigo não foi diferente. Deus me mostrou isso lá atrás. Eu venho uhum, experimentando esse novo processo, direcionado sempre sobre a direção de Deus. E aí que o caminho fica sempre mais interessante, né? A gente coloca Deus na frente dos projetos e não tem como dar errado. É o que eu uhum. acredito, né? Sim, não, bem, bem centrado, né? A gente vê a sua postura aí que condiz, né, realmente com o seu sucesso, carreira, né, com tudo aí que a gente pôde conhecer um pouquinho de você, que ia precisar de mais um programa, né, Alexandre, para o pessoal conhecer um pouco mais ainda de você, com tanto conteúdo. Vamos lá, a gente ainda E, tem um e tempinho. diante de tanta experiência assim que você tem algo assim para oferecer para os brasileiros com relação assim à mentoria? Você tem algo que você tem preparado assim para poder atender a comunidade em relação a isso, tipo, através da sua experiência da mentoria ou treinamento? Não, não ainda, né? Eu tenho recebido alguns direcionamentos nesse aspecto, mas eu acredito que na hora certa vai surgir. Eu já fiz vários treinamentos, desde técnica de venda, desenvolvimento humano, liderança, mas ainda não tenho nada previsto. Hoje eu tenho me desenvolvido, né? Absorvido conhecimento, coloquei isso na minha rotina, de ouvir podcast, treinamento, leitura diária, estudo da Bíblia, um devocional. Mas o que eu tenho mais de evolução na minha jornada é estar perto de pessoas que de fato me desafiam o tempo todo. Mentores, amigos, líderes que me inspiram, mas eu especificamente nessa área de treinamento e desenvolvimento, só do nosso time interno, não tem promovido nada, mas tem recebido algumas direções de Deus aí Ou nesse sonho? caminho. A gente tem alguns projetos traçados, né? Metas, mas por enquanto a mentoria ainda não. Uhum. Vamos conversando, quem sabe evoluir nesse diálogo em É, breve. quem sabe você não é mais um mentor lá do Poder da Network. Já Quem, tô vendo você lá, ó. quem sabe, muito bom. Eu tenho feito a A gente mentoria lá vê, com o né? Muita Bruno e com o experiência, Thiago Brunet, tem conteúdo, sido muito rico. tem o pessoal lá no Poder da Network, gente bacana, né? E eu tô vendo sempre, acompanhando aí seu desenvolvimento pessoal, profissional, seu crescimento. Então, olhando assim, eu já vou até indicar, viu, pro Bruno. Falei, Bruno, olha, o próximo candidato aí pro Poder da Network, Quem Alexandre sabe, né? Scafelli. Hã? Quem sabe? Deus está na É, direção, né? Deus tá. Já deu um insight aqui em mim, a hora que, né, durante a entrevista. Vamos Mas ver. Deus está no controle de tudo, igual você falou. Sim.
Eu sei que é muita coisa para a gente resumir num tempo aí de 20 minutos, 40 minutos que seja, mas já deu para a gente conhecer um pouco, né, de você, da sua história. E a gente vai encontrar, né, no nosso jantar de gala e premiação dia Em 2 de breve, novembro. Aí quem estaremos quiser, aí. né, bater um papo, conversar com o Alexandre, né, vai ter oportunidade de estar aí pessoalmente com ele no dia da premiação. E para a Vai gente ser um também prazer. estar encerrando, aí você, se você tiver algo para poder fazer o fechamento, né, ou se você quiser deixar alguma mensagem aí para o pessoal, aí a gente já vai daqui a pouco já despedindo daqui uns 2 minutinhos. Então, eu queria citar algo, Raquel, que eu ouvi esses dias e eu acredito que vai servir não só para mim e para você, mas talvez para alguém que esteja nos assistindo. É um texto que diz assim, que todo dia você inspira pessoas que fingem, às vezes, né, não te ver, mas acredite, não pare o que está fazendo, porque se você fizer, você vai ser criticado. Se você não fizer, você vai ser criticado também, porque as pessoas elas não querem apoiar, elas querem falar. E no mundo e no fundo elas admiram o que a gente faz e queriam ter coragem para fazer. Então, que você não pare de inspirar outras pessoas, que você continue. Eu queria te parabenizar, te agradecer o convite, um excelente trabalho. Eu me sinto lisonjeado de poder contribuir um pouquinho com essa família, né, de brasileiro que Sim, desbrava na América, né, que sonha é, esse sonho americano e que não pare, né? é. Continue, O que vai mesmo para prosperar, é você, o que o eu mesmo para acredito. você, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que a Sim, gente continue firme, né? Com muita fé, dedicação, trabalho, né? Amizade, e a gente junto realmente, um ajudando o outro, porque quando um ajuda o outro, né? A Bíblia fala, né, Alexandre, ajudar o próximo, né? Quando você ajuda o próximo, você está ajudando a Deus, e não é sobre eles, mas sim sobre Deus, né? eu falo que eu saio de manhã com o bolso cheio de sementes, né? Porque o que a gente colhe hoje é fruto do que a gente plantou, né, lá atrás, e o que a gente semeia hoje é o que a gente vai colher lá na frente. Então, muitas vezes, você está ofertando algo, às vezes é o seu tempo, às vezes é uma oferta mesmo de gratidão, às vezes é um abraço, um sorriso, uma palavra amiga. A gente sempre tem algo a oferecer, por mais vazio, né, que a gente esteja, a gente sempre tem algo a acrescentar na vida de alguém, é o que eu acredito, é o que eu prego e prospero, né? Sempre. Sim, Que a gente sim, semeia, a gente acaba colhendo. Hoje eu colho frutos do que eu plantei lá atrás sim, e pretendo continuar semeando, porque a jornada é longa, né? E eu tenho certeza que de bons frutos. Acredito eu. sim. Não tem como colher outra coisa, né? Se você É, planta laranja, você vai colher laranja. Então, é o reflexo, né, do que a gente está semeando na vida do outro hoje. É o que a gente vai estar colhendo em breve, é o que eu acredito. E é o que eu tenho feito diariamente, né? Sair com o ai, bolso que cheio bom. de semente, todo dia você sai distribuindo e já já você passa no mesmo lugar e está colhendo. Hoje, por exemplo, eu recebi agora um feedback nesse minuto de um amigo do Brasil de anos que a gente já não se falava. Ele falou: cara, um dia nós almoçamos, eu queria falar contigo. Eu falei: o que que é? Um dia nós almoçamos e você me falou uma coisa que ficou gravada e eu queria a tua opinião, porque eu estou num outro projeto, que eu queria uma opinião tua para saber como evolui. Eu falei: cara, estão a semente de 2 anos que eu semeei. Então eu não perco essa oportunidade sempre de estar agregando algo na vida do outro, né? É algo que eu de fato acredito tem feito muita diferença para mim. Ai, que bom, viu? Obrigada aí por colaborar com as suas palavras. Com Eu te certeza agradeço. você inspirou muitas pessoas, é uma pessoa Eu te humilde, né? A agradeço. gente vê uma pessoa que realmente tem Deus, né? Em primeiro lugar em tudo que você faz, e é o resultado, né, do sucesso, tudo também é Deus em primeiro lugar, e a gente pode ver assim que você é uma pessoa realmente que busca isso, né? Deus em primeiro lugar e as outras coisas você vai fazendo, vai plantando a semente e vai colher muitos frutos, viu? Porque Amém. Você parabéns e também, né, com esse trabalho obrigada, extraordinário obrigada. de Que Deus impulsionar, continue, né, essa que turma Deus aí. continue aí te dando esse espírito empreendedor aí na sua vida, muita saúde. E a gente está aqui, né? Todo mundo
no mesmo objetivo, um ajudar o outro, porque quando a gente ajuda o outro, a gente realmente está cumprindo o Te propósito aí de cresce. servir e de glorificar o nome de Deus. Que você Amém, é continue verdade. aí, sendo o embaixador de Cristo nessa terra. Amém, querida. Obrigado, viu? Desejo Obrigada a sucesso, você. Tem paz, bastante comentário prosperidade. aqui, Alexandre. O pessoal, a gente foi conversando, eu não li, mas teve muito comentário, né? Pessoas te elogiando, falando que você é uma inspiração, que você é um sucesso e que, né, Deus te abençoe. Muita coisa aqui, o pessoal comentando. E depois, então, você dá uma olhadinha lá nos comentários, responde o pessoal, que a gente acabou nem lendo aqui o comentário por causa do tempo aqui que a gente já vai fechar Pode o deixar. programa de hoje. Te agradeço, querido. Tá Muito joia, então. obrigado, grande Obrigada, abraço, tá desejo bom? Tudo de sucesso, bom. tá bom? Nos vemos em Obrigada. breve aí. Se Deus quiser. Gratidão. Parabéns. Gratidão. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.